Olá pessoal, mais um vídeo. Agora a gente vai falar de inequação exponencial. Antes de falar de inequação exponencial, tem que ressaltar o seguinte: foi dito em vídeos anteriores, se você tem uma função f de x igual a elevado a x, de modo que esse a é maior do que 1, você tem uma função exponencial crescente. Então ela tem aqui, se ela for desse formato, ela corta o eixo y exatamente no ponto 1 e ela não toca no eixo x, ela aproxima tanto quanto você queira. Essa função ela é crescente. Ela ser crescente implica em quê? Se eu pego dois elementos aqui, um x1 aqui e um x2 aqui, quero que você note que o x2 está à direita do x1. O x2 é maior que o x1. Quando você joga o x1 na função, ele vai nessa altura aqui. Essa altura aqui é o a elevado a x1. Já o x2, ele vai jogar lá em cima. Ele vai jogar lá em cima no a de x2. Significa o quê? Que o a de x2 é maior que o a de x1. Isso aconteceu porque o x2 é maior que o x1. Ok? Isso no caso da função crescente. Agora, mesma situação, mesmo caso, se você tiver um a ali, então eu vou desenhar aqui um plano cartesiano. Se você tiver uma f de x igual a a elevado a x, de modo que esse a esteja entre 0 e 1, essa função exponencial ela é decrescente, ela tem esse comportamento, esse comportamento decrescente. Ela também ela toca o eixo y também no ponto 1, também não toca no eixo x, chega tão perto quanto você queira. Agora, se você pegar, por exemplo, eu vou pegar do lado mais longe para ficar mais fácil, um x1 aqui e um x2 aqui, você vai ver que a altura que o x1 vai, note que o x2 é maior que o x1, O a de x1, ele vai estar acima, pela função aí, acima do a de x2. Ou seja, o a de x1 ele foi maior que o a de x2, mesmo que aconteça o contrário, que no caso aqui o x2 seja maior que o x1. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nas inequações existe aqui, deixa eu só deixar, só para você ver a inversão, eu vou escrever assim: o a de x2 é menor que o a de x1. Nas funções, essa aqui é uma função decrescente. É uma função decrescente. O que eu quero citar? Que na função crescente, você tem a manutenção da desigualdade. Quando tem a função crescente? Quando a é maior que 1. Na função decrescente, você tem a inversão da desigualdade, quando esse a estiver entre 0 e 1. Então, essas duas coisas acontecem nas inequações exponenciais. Por exemplo, aqui, eu vou tentar resolver 4 exemplos aqui. Primeiro, letra A. 2 elevado a x mais 7, menor que 32. 2 elevado a x mais 7, menor que 32. 32, se você fatorar ele, dividir por 2, dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Isso é a mesma coisa que 2 à quinta. 2 à quinta. Então, ao invés de pôr 32, eu vou colocar 2 à quinta. Beleza. Analisa as bases. A base é maior do que 1. Se a base é maior do que 1, então sai igualzinho, bonitinho.
x mais 7 menor que 5. X mais 7 menor que 5, subtrai o 7 dos dois lados, então x será menor que 5 menos 7, que menos 2. Então isso aqui é conjunto de solução para essa inequação. Então, conjunto de solução da inequação A, ele pode ser escrito assim, conjunto de solução do menos infinito até o menos 2. Até o menos 2. Né? Esse é o conjunto de solução da inequação exponencial A. Vamos ver a B. A B, ela tem 1 meio elevado a x mais 1 maior ou igual a 4. 4, eu sei que 4 é 2 ao quadrado, então já vou até trocar. 2 ao quadrado elevado a x mais 3. Ok? Meio, eu vou inverter a base e trocar o sinal de expoente. Então fica, ao invés de meio, vai ficar 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 elevado a x mais 1 maior ou igual que 2. Vou fazer a distributiva aqui 2 vezes x. Não, vou fazer a distributiva depois. Depois que eu fazer assim, 2 vezes x mais 3. Depois eu faço a distributiva. Aqui, eu vou colocar a distributiva aqui, já aproveitar um passo. Fica menos x menos 1. Como a base é maior do que 1, então a desigualdade fica igual. Então, bases iguais, né, bases, mesma base, então o expoente vai ficar menos x menos 1 maior ou igual, agora eu faço a distributiva 2 vezes x, 2 vezes 3. Isso vai ser 2x mais 6. 2x mais 6. Eu vou somar, eu vou subtrair 6 de um lado, subtrair 6 do outro. Então vai ficar menos x menos 7 maior ou igual a 2x. Agora eu vou somar x dos dois lados. Somar um x dos dois lados. Então de um lado sobra menos 7 maior ou igual a 2x mais 1x, 3x. 3x. Muito bem. Dividir por, multiplicar por 1/3. Lembra que quando eu multiplico por um número positivo, não muda a desigualdade. 1/3 é maior que 0. Então não muda a desigualdade. Multiplicando por 1/3, isso dá menos 7/3 maior ou igual que 1/3 vezes 3 dá 1, que x. Então está aqui. Pode escrever assim, se preferir, x menor ou igual a menos 7/3. Essa é a resposta do item B. Certo? Tá ali. Dá uma olhada aí, ver se está tudo ok. Eu vou apagar para fazer o C e o D. O C, eu tenho uma fração de partida ali na base. Tem que tomar um certo cuidado. Tem que entender que eu tenho uma fração, uma função decrescente, né? Então, eu tenho aqui 1/3, que está aqui, ó, 1/3 elevado a x² menos x, maior que 1/3 elevado ao quadrado. Como a base está entre 0 e 1, maior do que 0 e menor do que 1, o que acontece aqui? Isso aqui acontece que x² menos x menor que 2. Menor que 2. Isso significa, subtraindo 2 dos dois lados, que x² menos x menos 2 menor do que 0. Como é que eu resolvo uma inequação de grau 2? Eu vou ter que fazer o estudo de sinal. Então eu vou analisar isso aqui como uma função, né? Vou chamar isso aqui de uma função g de x, por exemplo. Se minha função g de x for igual a x² menos x menos 2, o que eu sei sobre ela? É uma parábola, onde o A é 1, maior que 0, com cavidade para cima, né?
O A é 1, tem concavidade para cima. O B é menos 1, então ela toca no eixo Y quando ela está caindo, decrescendo. E o C é menos 2, então ela toca no eixo Y no ponto menos 2. Isso que eu sei dela. Usar as raízes dessa... Se ela tiver, né? Eu acho que ela tem. Então vou fazer por soma e produto. Eu quero dois números que somados dão menos B sobre A, menos B sobre A, isso é 1. Dois números somados que dão 1. E esses mesmos números multiplicados, dão menos 2. Dão menos 2. Dois números somados que dão 1 e multiplicados dão menos 2. Se eu não me engano, um deles vai ser 1, menos 1 no caso, e o outro 2. Se eu pegar menos 1 mais 2 dá 1, multiplicar menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então essas são as raízes. Então eu tenho agora um modo de estudar o sinal dela. Vou fazer o estudo de sinal dessa função quadrática aí. Então vou fazer o eixo x, que está o eixo x. Eu sei que ela tem concavidade para cima, e ela passa no menos 1 e no 2. Então ela passa no menos 1. E no 2 ela faz isso, se ela tem concavidade para cima, né? Ela faz isso, vira e sobe, né? Tá aí, essa é a parábola. Como a parte negativa está entre esses dois caras, essa é a parte negativa. E se você olhar aqui, o que me interessava na pergunta era o momento que essa expressão era menor do que zero. Quando isso acontece? O conjunto de solução para isso, o conjunto de solução vai ser do menos 1 até o 2. Esse é o conjunto de solução. É esse intervalo aqui. Note que eu não peguei os extremos, porque aqui está só menor do que zero, tá? Se tivesse menor ou igual, eu pegava os extremos. Então esse é o conjunto de solução para item C. Item C está feito aí. Ok? Vou apagar e vou para o item. O item D, ele trabalha com duas simultâneas. Então você tem aqui, eu já vou fazer umas mudanças, ao invés de colocar 4, eu vou colocar 2 ao quadrado, menor que 2x mais 1, menor ou igual que 2 à quinta. Né? É isso que eu vou fazer. Eu preciso determinar o valor de x, da primeira parte aqui, o que eu tenho? Como a base é maior do que 1, então os expoentes fica 2 menor que x mais 1, que por sua vez menor ou igual que 5. Né? Subtraindo 1 de todos os lados, assim, de todas as expressões, então fica 1x menor ou igual que 4. Está aí. Conjunto de solução é do 1 ao 4, não podendo ser 1, mas podendo ser 4. Então, o conjunto de solução pode ser expresso assim, do 1 até o 4. Colchete aberto para o 1, colchete fechado para o 4. Beleza? Isso foi os exercícios de função de inequação exponencial. Forte abraço, até os próximos.